Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine para sempre. Amém. Eu quero começar louvando a Deus pelo dom da sua vida. Muito obrigado por você estar aqui. Cumprimenta quem está do seu lado e diga muito obrigado por você estar aqui. Eu quero também, na pessoa do Padre Roger, do Fábio Lira, da Antonieta, do Alex, do Evandro, louvar a Deus por todas as pessoas que estão nos bastidores para que essa profecia aconteça. Muita gente bacana fazendo um trabalho digno, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos na profecia de número 10. Eu estou tendo a oportunidade de pregar pela 6ª vez seguida. Aumenta cada dia a responsabilidade, mas é isso que Deus quer de nós. Eu também quero louvar a Deus porque a comunidade Filho de João Batista, no qual eu sou fundador, acabou de completar 21 anos. E nós viemos, toda a comunidade está aqui, a minha família, os meus irmãos de comunidade. Temos até irmãos de comunidade que estavam em escala de férias, reorganizaram para estar aqui. E nós estamos aqui porque nós acreditamos nesse projeto. E eu quero louvar a Deus por todos os irmãos, essa grande família, filhos de João Batista. Eu vou começar essa pregação de um jeito diferente. Normalmente eu não consigo falar nada sem ler o texto bíblico, mas como nós vamos estudar 3 textos bíblicos, eu preciso começar a pregação e depois a gente abre os textos bíblicos. Eu preciso que você se assente rapidamente para a gente não perder o raciocínio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus nós somos católicos. E porque somos católicos, a igreja sobrevive da sagrada tradição, do sagrado magistério e da Sagrada Escritura, a Bíblia. Falando da Sagrada Escritura, o documento Dei Verbo e Verbo Domini orienta que o fiel não pode interpretar a Bíblia sem a luz da igreja. E é claro que uma pessoa de outra denominação, ou quem não entendeu ainda quem é a igreja, vai achar que a igreja, sendo detentora da interpretação bíblica, ela quer esconder alguma coisa. Na verdade, é uma medida protetiva. Protetiva por quê, Moisés? Porque sem a luz da igreja corre o risco de você cometer uma heresia. O que é uma heresia? Você usar da própria Bíblia para contradizer verdades da fé. Sem a luz da igreja corre o risco de haver manipulação. O que é manipulação? Qualquer pessoa inteligente distorce o texto bíblico para fundamentar uma coisa que não está ali. Sem a luz da igreja, corre o risco de haver descontextualização. É você achar na Bíblia uma coisa que não está escrito na Bíblia. Sem a luz da igreja, corre o risco de você fazer uma interpretação seletiva. O que é uma interpretação seletiva? Os textos que são bons é para mim, as profecias são para mim, as promessas são para mim, mas a exortação é para alguém que tinha que estar aqui e não está aqui. A exortação é para os pagãos que não querem ficar na igreja. Portanto, a igreja, sendo detentora da interpretação bíblica, e foi ela que separou os livros canônicos e os apócrifos, ela é a detentora da interpretação da Sagrada Escritura, nos ajuda a entender de verdade como é que a Bíblia pode nos ajudar. Hoje nós vamos estudar 3 textos que não tem como errar. Diga para quem está do seu lado, não tem como errar. Fala para quem está do outro lado, não tem como errar. São 3 textos. O que é que eles têm em comum? Nos 3 textos,
Jesus abriu a boca para usar a expressão mais pesada que eu já vi na Bíblia: não vos conheço. Diga comigo, são 3 textos onde Jesus proferiu dos seus lábios a expressão mais pesada do Novo Testamento: eu não conheço você. Antes de nós começarmos a estudar os 3 textos, precisamos aprender aqui 2 coisas. A primeira coisa, diga comigo, o reino. Fala para quem está de um lado e do outro, o reino. E é interessante que quando eu soube que o tema da profecia era consumidos pelo reino, eu comecei a perguntar para Deus assim, como é que eu poderia definir reino? E o Senhor me disse que na verdade o reino é um pacote salvífico de Deus. Agora nós entendemos por que os profetas diziam que quando as profecias se cumprissem, o reino de Deus chegaria no meio de nós. Portanto, as profecias e os profetas fazem parte do pacote do reino. E agora Jesus começa o seu ministério e ele vai citando o Antigo Testamento e ele está dizendo, tudo aquilo que os profetas disseram era eu. Ou seja, as profecias fazem parte do pacote do reino. Quando o anjo Gabriel vem visitar a Virgem Maria, ele apresenta para ela uma proposta, e quando ela diz sim, na verdade ela diz sim a um projeto. E quando ela canta o Magnífica na casa de Isabel, ela explica detalhadamente qual é o projeto. Portanto, a escolha da Virgem Maria faz parte do pacote do reino. Quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias e explica tudo o que ia acontecer a partir daquele menino que é João Batista, e depois Zacarias, antes de ficar mudo, canta o Benedictus, corrigindo, depois de ficar mudo, canta o Benedictus, ele explica todos os detalhes. Então eu entendo que o nascimento de João Batista, a preparação do precursor, fazia parte do pacote do reino. Quando Jesus se encarna no seio de Maria e se torna ser humano em tudo menos no pecado, ele deixa claro, eu não vim do céu para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. O tempo inteiro Jesus disse, eu vim por causa do reino. Então a encarnação do verbo faz parte do pacote do reino. Agora Jesus começa a sua vida pública com 30 anos e ele começa a pregar e a pregar e a pregar, e o tempo inteiro ele está dizendo, o meu reino não é desse mundo, eu vim para implantar o reino, eu vim com a ordem do meu Pai. Portanto, o fundamento das pregações de Jesus é o reino, e isso é tão forte, mas tão forte, que quando Jesus vai falar de dinheiro, Jesus diz, buscai primeiro o reino, e tudo mais virá por acréscimo. Portanto, o fundamento das pregações de Jesus é o pacote do reino. Quando Jesus começa a operar os sinais de cura, de milagre, de libertação, e todo mundo pergunta, você é Elias? Por que você faz essas obras miraculosas diante dos nossos olhos? E Jesus dizia, estes são sinais do que o reino chegou para vocês. Portanto, cura, milagre, libertação faz parte do pacote do reino. Agora Jesus começa a falar do Pentecostes, e Jesus diz, eu preciso ir, porque o projeto é mais ou menos assim, se eu não for, ele não virá, porque agora eu ensino vocês só um pedaço, mas quando o Espírito Santo vier, ele vos revelará toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, ele falará daquilo que o reino ensinou para ele, e ele ensinará vocês a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Pentecostes faz parte de um pacote do reino. Quando Jesus começa a falar da sua vinda, ele diz, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lá no reino do meu Pai uma morada para vocês, e eu vou voltar para buscar vocês. O tempo inteiro Jesus deixou claro que ele vai vir para separar as ovelhas, os cabritos, os bons dos maus, o joio do trigo, e aqueles que viveram a verdade morarão no reino. Portanto, a parousia, a segunda vinda de Cristo, faz parte do pacote do reino.
E é interessante que os 3 textos bíblicos que nós vamos estudar agora, Jesus está pregando sobre o quê? Sobre o reino. E ele está pregando sobre o reino, ele está pregando sobre o reino. E de repente, ele dá uma esticada escatológica. E no meio da pregação do reino, ele pergunta: vocês estão entendendo? Sim, nós estamos entendendo. Então é bom vocês entenderem, porque quando chegar aquele dia, eu direi para vocês: eu não vos conheço. Aqui fica muito claro para mim que a balança do julgamento é o reino. Jesus está ensinando sobre o reino, e ele diz: vocês precisam entender quem é o reino, vocês precisam se consumir pelo reino. Por quê? Porque quando chegar aquele dia, na hora do julgamento, o termômetro, a balança do julgamento vai ser a configuração com o reino. Portanto, o que vai acontecer no dia do juízo é: o Senhor passará um filme sobre nós, e ele separará quem viveu o reino, quem não viveu o reino, quem entrou no reino e quem não entrou no reino. O termômetro e a balança do juízo é o reino. Portanto, você precisa já entender, antes da gente entrar nos textos, quem é o reino. Mas aqui nós temos a segunda coisa que a gente precisa aprender. Diga comigo: não vos conheço. Abra a boca, diga para quem está do seu lado: não vos conheço. Aí eu te pergunto: como que não conhece? Se o livro do Apocalipse diz que o Senhor tem 7 olhos, se ele tem 7 olhos, são perfeitos e infinitos, como é que ele não me conhece? O livro das Crônicas diz que o Senhor controla a terra inteira com o esplendor dos seus olhos. Se ele controla a terra inteira, como que não me conhece? O Salmo 33 diz que basta apenas um olhar do Senhor para estremecer a terra inteira. Se a terra inteira estremece pelo esplendor dos seus olhos, como que não me conhece? Esse olhar é tão seletivo que Jesus, em Mateus capítulo 10, diz que nem um copo d'água dado ao menor dos pequeninos ficará esquecido. Se o Senhor se lembra de fio de cabelo da cabeça que cai, se lembra de folha seca da árvore que cai, se ele lembra de copo d'água que é dado no portão da sua casa, como que não me conhece? E aqui está a revelação. Na língua portuguesa, o verbo conhecer tem mais de 15 significados diferentes. E o significado bíblico é esse. Quando Jesus disse: não te conheço, na verdade ele não está dizendo que ele não sabe quem você é. Ele está dizendo: eu sei tão quem você é, que eu não vejo o reino em você. Então, na verdade, não seria conheço, seria não reconheço. Eu não testifico, eu não vejo autenticidade. Você parece que é do reino, mas não é. Você parece que é do reino e não é. E é por isso que eu estava... Cadê o tema? Põe o tema aqui para mim. Você parece que era do reino, não é. Então ele vai pregando sobre o reino, e vai pregando sobre o reino, e diz que quando chegar aquele dia, eu vou dizer: eu não conheço você, porque eu olho para você, eu não vejo o reino em você. Você não se configurou ao reino, você não se configurou. Agora nós estamos entendendo aonde que Jesus quer chegar, e são textos duros, porque Jesus está dizendo: o reino é um pacote completo, salvífico, celestial. E ele vai ensinando, e vai ensinando, e vai ensinando, e vai ensinando. Mas quando chegar aquele dia, eu vou dizer: eu não conheço você. Como que você não me conhece? Não, na verdade eu conheço tanto que eu não reconheço. Eu não vejo aquele reino que eu preguei para você. Eu não vejo aquele pacote do reino que eu preguei para você. Gente, eu acho que vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Eu nunca vi, nesses 26 anos que eu estudo Bíblia e que eu prego, Jesus usar palavras tão duras com alguém. E o detalhe não é esse: ele não usou essas palavras para pagão. O primeiro texto bíblico que a gente vai estudar, Jesus falou isso para servos. Diga comigo: padres, diáconos, fundadores, pregadores, cantores, ministros de cura, intercessores, coordenadores, consagrados. O primeiro texto bíblico, Jesus olhou para esse povo da cozinha e falou: eu não conheço vocês. O segundo texto que a gente vai estudar
Jesus falou: não vos conheço, para ex-servos. Fez muito bonito até aqui, mas no meio do caminho deu uma diarreia mental. E paralisou o processo. E o Senhor está dizendo: eu ensinei que o reino de Deus é constância, é fidelidade. Você precisa todo dia. Eu não admito você interromper o processo no meio do caminho. Então, ainda que você tenha servido o reino e não serve mais, você se aposentou sem a minha autonomia. Quando chegar aquele dia, eu direi para os ex-servos: eu nunca vi você. E o terceiro texto que a gente vai estudar não é para servos e nem para ex-servos. É para quem entende tudo do reino, aprendeu tudo sobre o reino, teve a experiência do reino e não aceitou o pacote do reino. Não serviam, mas tinham obrigação de aceitar o reino e não aceitaram. Fala para quem está do seu lado: o chicote hoje vai ser para todos nós, é para todos nós. É para todos nós. É para todos. Eu só preciso, antes da gente começar, que você me diga que você entendeu. Diga comigo: o pacote do reino é a balança do julgamento. Quando o Senhor diz: não vos conheço, Ele conhece tanto que não reconhece o reino em nós. Vamos começar de cima para baixo. Texto número 1. Abre comigo, você tem que ser rápido. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21, acharam? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Não é o assunto nosso? O reino. Mas aquele que faz a vontade do Pai. Olha aqui: quando chegar aquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Algumas Bíblias vão dizer: nós pregamos, ou seja, nós fizemos o uso do Logos. A gente tinha compromisso toda noite, a gente evangelizava, pregamos em teu nome, expulsamos os demônios, a gente soprava no microfone, acapetava, urrava, nós fizemos milagres em teu nome, paralíticos andaram, cegos enxergaram, nós temos testemunho de cura de AIDS, de cura de câncer, e então eu direi para eles: afastai-vos de mim, eu não conheço vocês. A minha pergunta é: onde é que esses homens erraram? Pergunta para quem está do seu lado: aonde eles erraram? Aonde? Pergunta! Bate no seu peito e fala: onde que eu errei? Espera aí. Profetizamos ou pregamos significa que tinha conhecimento e envio. Então não é um Zé Ruela qualquer. A gente sabia do conteúdo e tinha autorização para usar a palavra. Então não é um idiota que foi fazer uma live. Nós expulsamos demônio, significa que tinha autoridade espiritual. Não é alguém que fala: vem capeta, vou te entrevistar. Não. Dava ordem e o capeta obedecia. Nós curamos em seu nome, significa que tinha unção de cura.
Portanto, esse povo tinha conhecimento, esse povo tinha envio, esse povo tinha autoridade, esse povo tinha unção. E naquele dia escutou duramente o Senhor dizer: eu não conheço vocês. Aonde esse povo errou? Eles saíam todo final de semana, eles tinham compromisso toda noite, eles evangelizavam, eles achavam que estava tudo certo. Onde eles erraram? Quando eu fui orar, o Senhor me disse: quando eu estou derramando o meu poder, não significa que eu estou aprovando a conduta das pessoas. Eu vou repetir. Eu perguntei para o Senhor aonde esse povo errou, porque eu também quero saber, porque agora eu estou com medo. Assim me disse o Senhor: quando eu estou derramando o meu poder, não significa que eu estou aprovando a conduta das pessoas. Gente, nem tudo aquilo que está dando certo é porque Deus está aprovando a conduta de quem está conduzindo. Eu acabei de dizer para você: ministério não salva ninguém. O que salva é alinhamento com o reino. É alinhamento com o reino. Não, você não entendeu. Batina não salva ninguém, klezma não salva ninguém, microfone não salva ninguém, cargo não salva ninguém. O que salva é o alinhamento com o reino. Pergunta para quem está do seu lado: você está vivo ou já morreu? Esse é o problema. Você está com a agenda cheia, seu grupo está bombando, você está pregando fora, está lançando CD, o Seco Jericó está bombando, e você diz: uau, eu estou na graça. E o Senhor diz: enquanto estou derramando o meu poder, não significa que eu estou aprovando a sua conduta. Pode ser que a sua agenda é cheia, você vai encher a igreja, vai evangelizar, e você acha que está tudo dando certo, porque você está prosperando no mundo espiritual. Mas quando chegar aquele dia, eu direi: você pregou em meu nome, cantou em meu nome, profetizou em meu nome, curou em meu nome, você expulsou os demônios em meu nome. Mas deixa eu te dizer, eu não vi em você alinhamento com o reino. Cargo, função, apostolado não salva ninguém. O que salva é alinhamento com o reino. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou morreu? Aí você diz: tá, Moisés, então Deus está derramando poder e não está provando as pessoas. Como assim? Vem comigo, vou te explicar. Onde na Bíblia Deus realizou mais milagres durante os 40 anos do Êxodo? Deus abriu o mar, Deus mandou maná, Deus mandou codornizo, Deus mandou coluna de fogo, Deus mandou nuvem de glória, Deus curou as picadas da serpente depois da jornada de Madiã, Deus fez a muralha de Jericó cair, mas só entrou na terra Josué, Caleb e a terceira geração. Deus fez milhões de pessoas morrer no meio do caminho, porque Ele estava derramando a sua glória, mas não estava provando a vida do povo que estava indo para a terra prometida. Nossa, o encontro estava do fogo, tinha paralítico andando. Não significa que Deus estava provando quem estava profetizando a cura. Eu posso dizer: os paralíticos me obedeciam, os demônios tinham medo de mim. E o Senhor vai dizer: você com o microfone na mão, você era o cara mesmo. Mas santidade e unção são coisas diferentes. Você tinha muita unção, muito poder, você tinha prestígio, mas eu não vi testificação do reino quando você voltava para casa sem o microfone. Eu não conheço você.
E esse é o problema. Diga para quem está do seu lado: nem tudo aquilo que está dando certo. Abra a boca! Nem tudo aquilo que está dando certo está sendo aprovado. Meu grupo de oração está cheio. Não significa que Deus estava aprovando nem a coordenação e nem o núcleo do grupo. Até porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa cabelo de Sansão, Deus usa machado de Eliseu, Deus usa mula de Balaão, Deus usa queixada de burro. Deus usou de um bêbado para me parar no ponto de ônibus para dizer: cadê a fazenda de drogados? Eu preciso de ajuda. Eu nunca mais vi aquele bêbado e há 21 anos tem lá a fazenda de dependente químico. Deus usa médico ateu para poder falar verdades para você no consultório. Deus usa quem Ele quer, mas não significa que está aprovando a vida de quem está usando. Moisés, então quer dizer que de repente nenhum músico está na santidade, você não está na santidade, os profetas não estão na santidade e Deus está derramando a sua glória? Sim. Motivo número 1, por causa do clamor do povo. Se tiver um justo aqui pedindo graça, o Senhor vai derramar graça sobre a vida de justo, mas não significa que está aprovando eu aqui. Motivo número 2, por causa da sua misericórdia. A Bíblia diz que Deus não se deixa vencer em generosidade. Pode ser que você tenha um pregador pagão, um pregador fazendo besteira, em pecado, mas aí o filho da mãe é o único que tem naquele momento, e Deus vai curar uma multidão, mas não significa que aquela pessoa está em estado de graça. A misericórdia de Deus que está agindo é o clamor da multidão que está traindo a glória. Quando Deus está realizando prodígios, não significa que está aprovando a conduta. O processo é esse: se vocês não viver o reino, se vocês não abraçar o pacote do reino, o apostolado pode ser bom, o ministério pode ser forte, pode haver unção, pode haver poder, pode haver autoridade, mas quando chegar aquele dia, eu direi: nem todo aquele que disse Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque para entrar no reino, eu tenho que ter cheiro de reino, cara de reino, palavra de reino, roupa de reino, comportamento de reino. Não conheço você. Fala para quem está do seu lado: a gente se ferrou. Aí você entende gente que coordenou e coordenou bem. Acabou a coordenação, sumiu, e quem gostava daquela pessoa sumiu junto. Senhor, mas eu coordenei, inclusive fui reeleito. E o Senhor vai dizer: eu não reconheço em você, porque coordenadores do reino, quando termina a coordenação, volta para o banco e continua fiel. Você foi embora, você gostava de cargo, você não gostava da minha presença. Eu não vi o reino em você, eu não te conheço. Eu não te conheço. Bate no seu peito e fala: ministério não salva ninguém. Batina não salva ninguém. Profissão de votos religiosos não salva ninguém. Abra a boca, diga: apostolado não salva ninguém. O que salva é o reino. Você não foi chamado a parecer que é do reino, você é chamado a ser do reino, a ser do reino. Tem que ter cheiro do reino, cara do reino, roupa do reino, sorriso do reino, brilho do reino, essência do reino, papo de reino, glória do reino. Se o reino não entrar em você, você vai fazer um monte de coisa e vai ouvir: eu não conheço você. Mas onde que eu errei? Você se sustentou do reino, viu o reino, usufruiu do reino, mas o reino não entrou em você.
Você acha que eu venho para a profecia todo ano para pregar? Eu venho para a profecia todo ano porque eu sou moído aqui todo ano. Eu saio daqui com um sentimento de fracasso, dizendo eu sou uma bosta. Cada pregação que eu escuto, cada pessoa que eu encontro, cada partilha no bastidor, a gente sai daqui moído. Toda vez eu saio chorando, dizendo eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu saio daqui moído. Cargo é ilusão, função é ilusão, seguidor de YouTube é ilusão. Tudo isso é ilusão. Porque quando eu der minha vida para Jesus, aí eu vou ser feliz. Não, você vai ser feliz quando o reino entrar em você. Porque tem gente que deu a vida para Jesus e o reino não entrou nele ainda. Não entrou nele ainda. E é muito interessante que as pessoas, depois de uma grande pregação, falam assim: deixa eu tocar nesse santo. Unção e santidade são coisas distintas. Deixa eu pegar um pouquinho dessa santidade. Aí eu brinco: não, você vai pegar aqui a suor. Eu sempre tenho uma palavra para sair pela culatra, mas eu só queria corrigir você. Pregar muito bem e estar em santidade são coisas distintas. Eu já marquei confissão e o padre cancelou e eu viajei em pecado. Não estou falando pecado mortal. E Deus me usou assim de uma forma que eu nunca vi na vida. Mas na segunda-feira, talvez se eu morresse, eu ouviria: você é fera pra caramba, mas eu não conheço você. Unção e santidade são coisas diferentes. Autoridade espiritual e santidade são coisas diferentes. Dom Deus dá e Deus tira. Santidade é construída. E aqui eu não quero ser crítico, mas eu preciso ser profeta. É por isso que a gente escuta todo dia: ciclano veio cantar na minha cidade, é um fogaréu. Mas assim, reclamou da comida, reclamou do hotel, brigou, assim, a gente não quer que nunca mais volta aqui. Significa que é muito bom no ministério, mas não tem o reino. Vai ouvir, não vos conheço. A gente já está cansado de receber pedido de ajuda. Meu marido é uma unção tremenda no microfone, mas é uma porcaria de marido, de pai. A minha casa está uma bagunça, ele não sabe ser marido, a gente não é feliz. O que eu faço? Falei: manda matar, manda matar ele. Porque a pessoa vive do reino, se sustenta do reino, usa os poderes do reino e o reino não entrou nele. Porque veja bem, o julgamento não vai acontecer no congresso, o julgamento vai acontecer no escondimento. É ser pai, mãe, xixi, cocô, é cachorro, é criança, é escola, é dirigir, buscar um no inglês, levar o outro no voo. O reino é ali, não é aqui, o reino é lá. É lá que você mostra se o reino está em você ou não. É no trânsito, é no cotidiano, é no dia a dia, é no escondimento. Gente, ministério não salva ninguém. O que salva é configuração com o reino. Pode aplaudir, pode aplaudir. É isso, é isso. Vou mudar de assunto, senão meu tempo acaba. Eu tenho 3 coisas para falar, estou na primeira até agora. Estou falando alguma besteira, Padre Roger? É ilusão, entende? É ilusão. É ilusão. É ilusão. Nossa, graças a Deus eu fiz uma live essa semana, deu 10 mil pessoas ao vivo. Isso é ilusão. Porque se o dono da live não tiver configurado, 10 mil pessoas ouviram o reino. E quem fez a live vai dizer: eu não conheço você, seu liveiro. É ilusão, é ilusão. É ilusão.
Portanto, você que serve a Deus em qualquer área da sua vida, diga aleluia. Bate no seu peito e diz: eu preciso me configurar ao reino. Bate forte e diz: eu preciso me configurar. Senão, ó, pregamos em teu nome, curamos em teu nome, expulsamos o demônio, muito obrigado. Não te conheço, não te conheço. É sobre isso. Segundo texto que nós vamos estudar. Abre comigo, por favor. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 10. O primeiro texto é para quem é servo. O segundo é mais pesado, é para ex-servos. Porque além de não servir direito, ainda fez M no meio do caminho. Mateus 25, 10. Enquanto iam comprar, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele na sala do casamento e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as outras moças dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. Ele disse: eu vos asseguro, eu não vos conheço. Palavra da salvação. Você sabe que texto é esse? É a parábola das 10 virgens. E eu quero que você saiba que nós estamos aqui num casamento judaico. Portanto, o noivo e a noiva já estão prometidos e agora o noivo vai preparar a casa e promete: eu vou voltar. Enquanto isso, a noiva está preparando o enxoval e, como diz o livro do Apocalipse, foi dado a ela o tempo para ela se vestir de linho puro, de noiva. O detalhe é que o noivo só vem à noite. Na cultura judaica, depois que aparece a primeira estrela no céu, aí é que o noivo vem, ele vai vir de noite. Tanto é que a Bíblia diz que o noivo atrasou, ele chegou meia-noite. Quando chega a hora do noivo vir, o amigo do noivo vem gritando: ele está chegando, ele está chegando. Enquanto o noivo não vem e o amigo do noivo está esquentando os motores para gritar que ele está vindo, ao redor da casa da noiva ficam as domas de honra, as 10 virgens. Qual que é o papel das 10 virgens? É proteger a noiva, servir a noiva e ficar com a lamparina acesa. Primeiro motivo, porque o noivo chega de noite. Então as virgens precisam pôr a lamparina na cara dele e dizer: é o noivo mesmo, é ele, é ele, é ele mesmo. Segundo motivo, ele chega de noite e a estrada é tortuosa e escura. Então é a virgem com a lamparina que faz o noivo chegar até a noiva e a noiva entender que o noivo está chegando. É um processo de passagem. E depois que o noivo chega e pega a noiva, a lamparina acesa é o convite para participar da boda. Eu acho que você já pegou a revelação. Quem é o noivo? O noivo é Jesus. Quem é o primeiro amigo do noivo? É João Batista, que diz: ele está chegando, ele está chegando. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. E é por isso que Apocalipse capítulo 21 e 22 diz que quando a igreja se encontrar com o Cordeiro, haverá as núpcias, haverá uma lua de mel, haverá as bodas. Quem são as amigas da noiva? Somos nós, que precisamos ficar com a lamparina acesa para atestar quem é o noivo, trabalhar e servir a noiva e fazer esse processo. Por isso que Jesus disse: vós sois luz do mundo. Por quê? Porque o caminho é escuro. Vós sois sal da terra. Por quê? Porque é insosso. Esse processo é tortuoso, as ruas são estreitas, e por isso que Jesus diz: entrai pela porta estreita. Elas precisam fazer essa passagem, e se elas fizerem bem, com a lamparina acesa, elas vão participar do casamento. Gente, isso tudo é Apocalipse 21 e 22.
O detalhe é que havia 5 dessas 10 que cometeram uma sucessão de erros. Erro número 1: já que o noivo só vem de noite e pode atrasar, a gente não sabe o quanto que a nossa lamparina vai ficar acesa. A gente precisa levar óleo, azeite de reserva. Elas são tão burras, e é por isso que algumas bíblias chamam elas de tolas. Elas não levaram o óleo de reserva. Pergunta para quem está do seu lado: como assim não levaram óleo de reserva? Elas são tão fora da casinha, mas tão fora da casinha, que elas viram a lamparina apagando, e ninguém falou: ué, já que está apagando, a gente não tem óleo de reserva, a gente tem que fazer alguma coisa na vida. Olha, elas estavam perdidas. Fala para quem está do seu lado: está perdida, perdida. Eu não sei você, mas se o noivo não chega, a lamparina está apagando, eu não tenho óleo de reserva, eu já começo a pensar num plano B. Só que a Bíblia diz que elas não pensaram no plano B. A Bíblia diz que elas cochilaram, elas foram dormir. Fala para quem está do seu lado: é a sua cara mesmo, é a sua cara. Aqui existe uma outra coisa que não está na Bíblia, mas eu vou te contar. Para que 5 mulheres têm que ir juntas comprar óleo? É só uma comprar para 5. Ela se reúne e fala: migas, a gente montou um grupo no WhatsApp só das migas. Como é que está a sua lamparina? A minha está pagando, a minha também. Você trouxe dinheiro? Vamos fazer vaquinha. Vamos fazer o seguinte: 4 fica aqui e uma vai comprar, porque é leve. Caso o noivo chega, vocês 4 seca ele e falam: ó, foi mal, a gente errou mesmo, a gente é burra mesmo, mas o senhor perdoa a gente? A nossa amiga foi comprar o óleo. Responde para mim: Jesus perdoaria? Sim. Mas não tinha ninguém para dizer que errou. As 5 foram comprar. Quando o noivo chegou, só achou 5. Está tudo bonitinho, são virgens, são prudentes, a lamparina está acesa, tem óleo de reserva. Pegou as 5, casou com a noiva e foi para a lua de mel e fechou a porta. As outras 5 falaram: ué, o que está acontecendo? Tudo com a sacolinha no supermercado de óleo. Nós acabamos de ler: abre a porta. Ele estava com tanta raiva que ele nem abriu a porta. Lá de dentro ele gritou: eu não conheço vocês. Eu queria que você soubesse que elas tinham cargo. E o cargo delas era trabalhar para a noiva, servir a noiva, iluminar o caminho da noiva, atestar a face do noivo. Elas eram de dentro da igreja, elas viram a glória, elas foram escolhidas, eram consagradas. Mas no meio do caminho deu uma diarreia na cabeça delas, e elas esqueceram do processo. Fala para quem está do seu lado: são ex-servas. E aqui eu preciso ser profeta, diga aleluia. A gente até tenta passar um pano. Nós queremos agradecer todas as pessoas que estiveram conosco. Hoje elas não estão mais, né? Deus sabe. Mas muito obrigado pelo que elas fizeram até aqui. Jesus falou: não, muito obrigado não. Elas são irresponsáveis. Elas deixaram o fogo abaixar. Elas não levaram o óleo. Elas brincaram com a minha noiva. O dia mais feliz da minha noiva é o dia do casamento. Elas fizeram um pouco caso com a minha noiva. Então eu não conheço elas. Eu não conheço elas. E nós temos que parar com essa palhaçada, porque todo mundo
que faz o papel das 5 tolas, e algumas Bíblias chamam elas de imprudentes ou imprevidentes. Por quê? Porque elas sabiam que o noivo poderia atrasar, elas são irresponsáveis, e as pessoas no meio do caminho que abandonam o processo da servidão, elas vão para a internet, elas gravam um vídeo, elas dizem que estão vivendo um tempo novo. É mentira, elas abandonaram o processo, elas abandonaram o processo. Eu não sou burro, eu não sou burro. Se você me garantir que se eu abandonar o processo e pegar um plano B que eu vou ser feliz, eu vou ser o primeiro a abandonar também. Se você me garantir que vai dar certo essa vida terrível que a gente vive, eu vou ser o primeiro a abandonar. Não existe gente que serve a Deus, que sente o cheiro do noivo, que serve a noiva e abandona o processo e vive bem. Ninguém vive bem, ninguém vive bem, não vive bem. Essa geraçãozinha miserável de internet que grava vídeo para dizer eu larguei a batina, mas agora é um tempo novo. Não, faltou óleo na reserva, a lamparina apagou, a lamparina apagou. Eu era pregador, eu era profeta, mas aí o Senhor está me chamando para um tempo novo de largar o seu ministério para ganhar dinheiro, para fazer outra coisa, para viver como se fosse pagão. E todo mundo fala, é isso mesmo, você merece ser feliz, que bom que você está gravando esse vídeo, a gente já estava preocupado com você. O sentimento que eu tenho é que nós estamos aplaudindo as 5 tolas, como se fosse normal abandonar o processo no meio do caminho. Vocês estão me entendendo? Moisés, você está falando de quem? De ninguém. Nem está escrito ali, veio na hora, agora eu estou falando. Aí eu largo a minha mulher e gravo um vídeo. Gente, eu larguei a minha mulher, mas assim, eu nunca traí ela, eu fui fiel até o dia que eu larguei ela. Todo mundo, isso mesmo, Moisés, você está saindo pela porta da frente. Não, gente, eu larguei minha mulher. Como é que eu estou saindo pela porta da frente? O nome disso é adultério, gente. E a gente vai aplaudindo e vai dizendo, é isso mesmo. Não aplaude essa desgraça, não. A gente vai dizendo, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, faltou óleo, faltou azeite. Quem deixa a lamparina apagar é um irresponsável. Fala para quem está do seu lado, largar a sua servidão é irresponsabilidade. Metade não abre a boca, deve ter morrido no meio da madrugada. Me pergunta por que o noivo ficou tão irado com essas 5 moças. Porque o dia mais feliz da noiva é o dia do casamento. E essas mulheres foram escolhidas porque eram amigas íntimas e fizeram pouco caso no dia mais feliz da noiva. E como o noivo defende a sua igreja como um leão, ele disse, sai daqui, porque a minha noiva estava me esperando. E vocês cochilando, com foguinho apagando, ela confiou em vocês, e vocês brincaram com o dia mais feliz dela, que era o dia do nosso casamento. Miseráveis. Fala para quem está do seu lado, ninguém serve a Deus e abandona o seu serviço e acha que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Porque se ficasse tudo bem, eu seria o primeiro a abandonar. Diga para quem está do outro lado, não vai ficar tudo bem. Alguém está me ouvindo? É simples. A gente trabalha com dependentes químicos há 21 anos. Quando o rapaz fala que está indo embora, a gente já sabia, porque já tem 15 dias que ele está dando indícios que qualquer hora ele vai embora.
Aí por que o miserável não pede ajuda 15 dias atrás? Ele vai mentindo, ele vai escondendo, ele vai dizendo que não tem nada. Aí o diabo vai trabalhando na cabeça dele. A hora que ele chega, a mala está pronta, ninguém segura mais. Quando você escuta um padre que largou o sacerdócio, você está surpreso, porque já tem um ano que a gente está olhando para ele e está dizendo: não demora, não demora, vai dar merda isso, vai dar merda isso aí. E a pessoa vai fingindo, e vai postando no Instagram, e todo mundo achando bonito. É isso mesmo. Quando falam: nossa, você viu o que aconteceu? Não, a lamparina apagou agora, mas a lamparina está apagando já tem um ano. É um ano atrás que tinha que dizer: gente, reza para mim, me ajuda, eu estou me sentindo estranho, o diabo está querendo me pegar. Isso aconteceu com Pedro. Jesus falou: Pedro, Satanás está reclamando da tua vida, eu tenho orado por ti. Quando você passar por isso, testifica os teus irmãos. Gente, passar por crise é normal, só que você precisa pedir ajuda. Aí você vai empurrando a vida com a barriga. Quando você já chega no processo, aí não tem mais o que fazer. Eu estou dizendo que todos os consagrados que saem de uma comunidade, ele começa um ano antes mostrar que está caminhando para sair. Portanto, sair é uma irresponsabilidade. Ele não tem óleo de reserva, a lamparina está apagando, o filho da mãe está cochilando e não entende que ele não pode cair nessa. E aí coloca no piloto automático e vai empurrando a vida com barriga, e vai fazendo na carne, e vai achando todo mundo muito bonito. Quando chega no processo, aí não dá mais para arrumar. Isso acontece com casamento. Dos livros que eu escrevi, um deles é sobre casal. Quando a pessoa diz assim: reza para mim, o casamento acabou. Ele não acabou, aqui tem 2 anos que ele está acabando. Já não beija na boca, não tem relação sexual. Os dois estão com o celular na cama, já não conseguem conversar. E aí um vai para o futebol, o outro vai para a academia. Está na cara que a lamparina está apagando, não tem azeite de reserva. Ao invés de pedir ajuda, vai cochilar. 2 anos depois fala: ajuda a gente. Você conhece um padre exorcista? Quando a pessoa diga assim: o meu filho de 15 anos, eu não aguento mais ele. Não, tem 2 anos que ele está dando indícios. Ele não senta na mesa, ele não pede bênção, ele só fica com o celular na mão, com fone no ouvido. Ele come mexendo na internet, ele come fora de todo mundo, ele não obedece mais. Está na cara que vai dar problema. A lamparina está apagando, não tem óleo. Por que o Senhor tratou com tanta rigidez essas servas, que agora se tornarão ex-servas? Porque elas são irresponsáveis. Esfriamento espiritual é uma irresponsabilidade, porque todo mundo que vai cair dá sinais que vai cair, e finge de bobo e não pede ajuda. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Eu vou chamar essas 5 mulheres aqui agora de ex-servas. Por quê? Porque se viram no piloto automático. Começou a fazer por fazer, cochilando, dormindo. Não lê, não estuda, não reza, não pede ajuda. A lamparina está apagando, não tem nenhum relógio para dizer: poxa, já são 9 horas, o noivo pode vir até meia-noite. Fazendo um cálculo de 9 à meia-noite, acho que essa lamparina não dá. Eu acho que o fogo vai apagar, isso é perigoso. Porque ele já havia ensinado que nós não sabemos qual dia, a hora que ele vai voltar, que tinha que ficar preparado como alguém que não sabe a que hora vem um ladrão. Então eu estou com medo, eu acho melhor alguém sair para comprar óleo. Gente, era só ter humildade de dizer: ajuda a gente. Mas elas preferiram interromper o processo. E se fosse nos dias de hoje, elas tinham gravado um vídeo para explicar. Estamos aqui, as migas, dá um tchauzinho aí, miga, para dizer que assim, a gente tentou, a gente saiu, a gente comprou. A gente não sabe por que o noivo tratou a gente assim, porque tem tanto tempo que a gente estava aqui com a lamparina acesa, né? Mas eu queria que você soubesse que assim, nós já ficamos anos e anos com a lamparina acesa. Ele deveria levar em consideração a nossa história, tudo que a gente já fez pela noiva. A gente também achou a noiva meio ingrata, porque a noiva poderia ter defendido a gente.
Na verdade, nós estamos gravando esse vídeo para dizer que a gente está chateado com a noiva, porque a noiva era nossa amiga, ela conhece o nosso coração. A noiva poderia ter dizendo: bem, deixa elas entrar, elas são migas, elas são ponta firme, elas são gente boa. Quantas vezes elas vieram aqui limpar a casa para mim, me ajudaram a fazer as coisas. Então assim, a gente está querendo dizer aqui que a gente não sabe o que vai acontecer agora, mas estamos vivendo um tempo novo. Deus está nos chamando agora para cuidar de outras noivas, de outro noivo. Ah, vai se lascar. Não, fala para quem está do seu lado: para cima de mim não, para cima de mim. Bate no seu peito e diga: ninguém interrompe o processo de cuidar da noiva, de servir a noiva, e acha que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Porque esfriamento espiritual é uma irresponsabilidade. Tinha que ter pensado nisso antes, mas cochilaram e abandonaram a eleição. Aqui acontece uma outra coisa fantástica. A Bíblia diz que antes de comprar, as idiotas, as tolas, as imprevidentes, as imprudentes, foram nas outras 5 pedir óleo emprestado. Qual que foi a resposta das outras 5? Não! Motivo número 1: não dá para viver de óleo dos outros. Quem acende a lamparina é o seu óleo. Fala para quem está do seu lado: o óleo dos outros não acende lamparina pessoal. Segundo motivo: não! Porque as 5 que pagaram um preço para ter óleo, sabe que como o preço é caro, cada um tem que se virar para ter o próprio óleo. Nós estamos numa geração onde as pessoas, ao invés de estudar, elas mandam a gente estudar e gravar um vídeo explicando para elas assistir. Aqui para você: se vira, se vira, se vira. Tem gente aqui que não precisa nem rezar mais. Você recebe 5 homilias diárias por dia, elas até se contradizem. Aí você bate tudo no liquidificador e de noite você vai para sua paróquia. Então, gente, eu estava orando seu nariz, você estava escutando a homilia pronta. Você já tem aplicativo de homilia pronta. E é por isso que Deus não fala com você, porque você fica vivendo de óleo de quem fala com Deus. Você fica vivendo de óleo de quem fala com Deus. Só que quem fala com Deus pagou um preço, e esse preço é lágrima, é humilhação, é luta. E Ele não quer ficar dando para você de mão beijada aquilo que custa. Então sai do seu lugar, da zona de conforto, se vira, vai comprar óleo, batalha, fabrica, luta, chora. É com você. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Alguém está me ouvindo ainda? Eu era virgem, lamparina. Não vos conheço. Porque o reino de Deus não permite gente oscilante. Aquele que começou a obra vai dar acabamento na obra. Tem que ficar de lamparina acesa até o noivo chegar, senão você é um irresponsável. Eu quero, antes de mudar de assunto e ir para o terceiro tema, você que servia a Deus e tinha parado de servir, em nome de Jesus você está voltando hoje.
Você está voltando. Volta para o seu posto, volta para o seu ministério. Para de mimimi. Volta para o seu posto, volta para o seu ministério. Volta, volta. Fala para quem está do seu lado: cria vergonha na sua cara. Põe lamparina acesa. Põe óleo de reserva. O noivo está chegando. E quando ele chegar, quem tiver apagado a lamparina no meio do caminho, não vai participar das bodas, e escutará depois de tanto tempo com a lamparina acesa: eu não conheço você. Terceiro texto bíblico. Abre comigo, por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 25. Lucas 13, 25, acharam? Logo que se levantar o dono da casa, ou seja, o chefe do reino, e fechar a porta, porque o livro do Apocalipse diz que é aquele que fecha a porta e ninguém abre, mas também é aquele que abre e ninguém fecha. Ficareis do lado de fora batendo, dizendo: Senhor, abre a porta para a gente. Ele responderá: de onde você vem? Olha a resposta mal lavada: comemos e bebemos contigo, você ensinou na nossa praça. E eu vos direi: eu não conheço vocês, saiam daqui, malditos. Esse terceiro grupo nunca serviu a Deus, mas teve acesso ao reino. Comemos convosco, bebemos na mesma mesa, escutamos o Senhor pregar nas nossas praças. Ou seja, esse povo recebeu um alto investimento espiritual e não aderiu ao reino. E aqui eu quero falar uma coisa, me perdoa: você não tem obrigação de servir a Deus, embora as consequências são graves, porque o Catecismo da Igreja Católica diz que nós nascemos para conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Ou seja, o ser humano só encontra a razão de estar vivo quando serve a Deus. Mas você não tem obrigação de servir, azar seu. Mas você tem obrigação a aceitar o reino. Veja bem, o grupo 1 servia e achava que servia, era fake news, achou que era, mas não era. O grupo 2 serviu por um tempo e deixou de servir, parecia que estava, mas não estava mais. O grupo 3 não foi chamado a servir, mas foi chamado a aceitar o reino. Por quê? Porque comeu com o dono do reino, bebeu com o dono do reino, escutou a pregação com o dono do reino, confraternizou com o dono do reino, tirou foto com o dono do reino, e não aceitou o reino. Por isso naquele dia escutou: eu lembro sim que a gente comeu, bebeu, eu lembro que eu preguei e você estava dando glória, mas eu não conheço você, porque eu expus o reino, você não quis o reino. Portanto, depois de um evento num nível desse, porque o nível está altíssimo e a cada ano a régua sobe, aleluia, você tem no mínimo a obrigação de dizer: eu comi contigo, Senhor, eu bebi contigo, Senhor, eu escutei suas pregações nas praças da minha cidade, eu quero aceitar o reino, eu peço, Senhor, entra na minha vida com o teu reino. E é muito interessante isso, porque quando Jesus estava pregando sobre o reino, os discípulos perguntaram para ele assim: será que tem uma oração que é feita lá no reino que o Senhor poderia ensinar para a gente, tipo uma oração do reino? E Jesus ensinou o Pai Nosso: venha a nós o teu reino e seja feito aqui assim como é feito lá no reino do céu. Uau, eu vou repetir. Você deve ser de outra religião. O Pai Nosso você não conhece. Eu vou explicar para você. Venha a nós o teu reino
e seja feita a sua vontade aqui, porque eu comi contigo, bebi contigo, o Senhor pregou nas nossas praças, e eu quero que seja feito aqui na terra, como é feito lá no reino do céu. Quem nos ajudou a entender isso de uma forma fantástica foi uma serva de Deus italiana, Luisa Picarreta, de 1947. E ela começou a divulgar a devoção à divina vontade. Qual que é o raciocínio de Luisa Picarreta? Para que eu vou pedir a cura, o milagre, a bênção? Não, é que venha o seu reino, porque o reino já é um pacote completo. E se eu fizer o seu reino acontecer aqui, como acontece lá, então está tudo resolvido. O detalhe é que esse povo aqui, e aqui eu tenho um desabafo para fazer. O Padre Roger já dizia isso ontem, o Fernandinho também, o Charles. Eu quero complementar dizendo que nós estamos nos sentindo impotentes, gente. Você chega no final de semana com 7 pregações para fazer, e aí você apresenta o projeto do reino completo: pregação sobre Maria, sobre igreja, batismo no Espírito, efusão, adoração santíssimo, conversão, cura, milagre, uhul! No final todo mundo pergunta: e aí, o que foi a apresentação do reino? Ah, legal, o cara é bom, gostei. Tá, mas e o reino? Rola ou não? Ah, qual que é seu Instagram? Quem mandou Instagram? Eu falei do reino. Eu queria que você metesse a cara no chão e falasse: eu quero esse reino. Me joga na parede, me chama de lagartixa, me deixa doido, me pisa. Eu quero o teu reino, a tua glória, a tua majestade. Eu queria que você saísse correndo para casa, doido, dizendo: eu quero o reino, eu quero o reino. Mas não, a única coisa que você consegue é um seguidor na internet. Aí quando chegar aquele dia, ele vai dizer: nós comemos contigo, comprei o seu livro, bebemos contigo, você pregou na nossa praça. Ele vai dizer: eu lembro, mas eu não conheço, porque eu expus o reino, você não aceitou o reino. Olha para quem está do seu lado com a cara bem ruim. Alguns têm a cara ruim por natureza. Fala para quem está do seu lado: em nome de Jesus, o mínimo que você tem que fazer hoje é aceitar o reino na sua vida. Pode aplaudir se você está entendendo. E aqui eu preciso dizer também: por que você vai aceitar o reino? É por medo do inferno? Não, para você ser feliz. Eu não usei a palavra inferno aqui hora nenhuma. Eu estou falando de qualidade de vida. Por que eu tenho que viver castidade? Porque senão eu não posso comungar. Não, preciso viver castidade para eu ter uma afetividade sadia. Então não é medo do inferno, é entender felicidade do reino. Por que eu preciso casar na igreja? Porque senão eu vou para o inferno. Não, o que eu estou menos preocupado é o inferno. Eu estou preocupado é de você passar a vida inteira comendo junto, bebendo junto, escutando a pregação nas praças, e como o reino não chegou, você não experimentou longevidade. Gente, desculpa a denúncia que eu vou fazer. É muita gente que está há anos vivendo dentro da igreja e está vivendo mal, porque você está na igreja, mas o reino não entrou em você ainda. É muito casal vivendo mal, é muito filho atrapalhado. As nossas casas estão uma bagunça, mas nós é tudo da igreja, mas o reino de Deus não entrou na casa da gente. Quando o reino de Deus entra, nós vamos entendendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e gozo no Espírito Santo. Por que eu tenho que aceitar o reino, Moisés? É por causa do inferno? Não, esquece o inferno. Você tem que aceitar o reino para fazer aquilo que os santos diziam: antegozo. O que é antegozo? É já experimentar aqui um gostinho de eternidade. E as pessoas andam falando algumas coisas na internet aí que me preocupam.
As pessoas chegam para a gente dizendo: Moisés, você sabe, né? Porque a vida da gente é só batalha. Lá em casa o pau está quebrando, e a gasolina está acabando, bateram no meu carro, o cachorro está vomitando, meu marido não entende nada, eu estou sendo perseguido. Mas é assim mesmo, porque outro dia eu escutei o padre falando na internet que se tiver tudo bem, alguma coisa está errada. Não, a minha vida está tudo bem, não tem nada errado. Porque quando o reino de Deus entra, ele transforma a vida das pessoas por completo. Que história é essa? Que o pau tem que estar quebrando e tem que estar tudo mal, senão nós não somos de Deus. Em nome de Jesus eu desfaço. Isso é palavra de maldição sendo lançada sobre você. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está na batalha, alguma coisa pode estar errada. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, a mente humana não é capaz de imaginar aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena em abundância. Jesus falou: ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, se acende uma lâmpada é para pôr em cima do telhado. É vontade de Deus que você tenha alegria, é vontade de Deus que você tenha tempo de paz, é vontade de Deus que você viva a colheita, é vontade de Deus que você experimente providência, que você experimente provisão, que você tenha tempos de trégua. Mas quando isso vai acontecer? Quando o reino de Deus entrar em nós. O reino de Deus é gozo, é alegria, é abundância, é felicidade. Se você está rastejando, não é porque você está no combate, é porque o reino de Deus ainda não chegou na sua vida. Não aplaude não, eu estou com vergonha de você agora. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí, palhaço. Olha aqui, eu tenho 5 minutos, olha aqui. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, se as coisas não estão concorrendo para o seu bem, se está tudo dando errado, o seu caminho está invertido. O reino de Deus não chegou em você ainda. Porque é o inimigo está dizendo: não tem nada com isso. Eu não tenho nada, eu não tenho. O inimigo está dizendo: não põe meu nome no meio dessa bagunça, que eu não tenho nada com isso não. Para um casamento ser de Deus, o pau tem que quebrar o tempo inteiro. Não, é vontade de Deus que você não tenha briga, é vontade de Deus que você tenha saudade. É porque o reino de Deus entrou no seu casamento. É vontade de Deus que você consiga educar os seus filhos na justiça. Mas para isso o reino de Deus tem que entrar na sua paternidade, na sua maternidade. Ou você acha que o pau está quebrando porque o demônio quer levar os meus filhos? E o demônio está dizendo: eu estou querendo levar ninguém. Eu não estou querendo levar ninguém. Eu queria que você levasse isso para sua casa hoje. Levanta sua mão direita, deixa eu profetizar sobre você. Em nome de Jesus, eu renuncio agora sobre a tua vida esse espírito de mendicância que pessoas equivocadamente liberaram sobre você. Que a sua vida é um vale de lágrimas, que você tem que estar sempre na batalha, que tudo tem que dar errado para você ser de Deus. Mentira! Se o reino de Deus entrar na sua vida, é brilho no olhar, é alegria, é olhos de águia, é constância, é justiça, é bênção. Pode aplaudir, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Moisés, você está pregando prosperidade? Não, querido, eu estou pregando sobre o reino. Moisés, reza para mim que tem maldição na minha vida financeira, eu estou devendo e tal, o que eu faço? Jesus falou: buscai o reino e a sua justiça. Deixa eu repetir: buscai o reino e a justiça do reino, e tudo mais virá por acréscimo. Se não está vindo nem o básico e nem o acréscimo, o reino não chegou ainda. Ou então eu vou rasgar minha Bíblia aqui. Ou então nós vamos rasgar a Bíblia aqui. Então muda o foco, vira a chave. Vira a chave. Aprende a orar. Veja o que Deus fala com você. Ou vai ficar a vida inteira engolindo conteúdo de internet. E é muita gente falando porcaria na internet.
Vai rezar, vai ler, vai estudar. Amadureça, cresça, cria casca, vira gente. Porque é isso que o reino de Deus faz na nossa vida. Nós não fomos chamados a parecer que somos do reino. Toda vez que eu olho para lá, o tema não está lá. Agora vai aparecer, em nome de Moisés, vai, aleluia, aleluia. Oh meu Deus, apareça, apareça. O óleo já está acabando, a lamparina está fazendo. Vem tema, vem tema, vem tema, vem, ô sabaçô, vem tema, vem. Está chegando, eu sinto o tema chegando. Eu sinto, vem tema, vem. Não é o tema ainda. Ô olhão, que olho é esse, meu Pai? De quem esse? Ó, pronto. Não fostes chamado a parecer que sois do reino, se não ouvireis, não vos conheço. Diante dessa pregação, o que você gostaria de orar? Fica de pé e vamos orar. Pode aplaudir, Jesus, maravilhoso.